Boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando. Amanhã tem o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. A Globo vai transmitir Flamengo e Vasco, terceira rodada do Campeonato Carioca, logo depois de 3 graças. Nosso time de repórteres já está aqui, posicionado. Hoje é a mulherada que vai informar pra gente aí tudo sobre os 4 grandes times do Rio. Tá chovendo em alguns pontos do Rio de Janeiro, aqui não. Muito bem. Inclusive tem a apresentação oficial já do técnico do Botafogo, o argentino Martín Anselmi. Primeiro, Duda Dal Ponte, acionando aqui, fez-se a magia. Ô Duda, Flamengo e Vasco é o assunto. E a gente quer saber, o Flamengo vai finalmente com jogadores do time principal, considerados titulares, porque a coisa tá feia no campeonato e vai pegar o Vasco, pô. Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A gente vai ter essa resposta daqui a pouquinho, porque no começo da tarde vai ter uma reunião lá no Ninho do Urubu para decidir quem serão os relacionados para a partida de amanhã. Se dependesse do técnico Filipe Luiz e também da comissão técnica, o planejamento inicial seria mantido e os jogadores do profissional continuariam se preparando para estrear no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo. Mas a diretoria entende que essa situação de ser o lanterna da tabela, de talvez ter que jogar o quadrangular do rebaixamento com mais 2 datas no calendário, se sobrepõe a esse planejamento inicial do técnico Filipe Luiz e da comissão técnica. Quais jogadores vão estar aqui amanhã do profissional? Quantos são? A gente ainda não sabe, precisamos esperar o treino de hoje, que vai ser às 4 da tarde. A gente ainda não sabe também quem será o técnico à beira do gramado. Se vai ser o Bruno Pivetti, o técnico do Sub-20, ou então o Filipe Luiz, vai depender da quantidade de jogadores do profissional que estará aqui amanhã, Escobar. Duda, tem reforço chegando no Flamengo. O Flamengo não para de se reforçar, né? Pois é, ontem o goleiro André, de 24 anos, foi apresentado oficialmente. Ele veio do Gil Vicente, de Portugal, com contrato até o final de 2029. Mas o André ainda não está regularizado para estrear no Campeonato Carioca. A documentação dele chegou hoje e, como é feriado aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo não vai ter tempo de inscrevê-lo. Então, amanhã ele não pode jogar ainda. Na apresentação dele, ele falou um pouquinho sobre o sonho da família em ver ele jogando no Flamengo. Vamos ouvi-lo. Porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, do Clube de Caxias, onde eu fui nascido e criado. E recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. Ele é de Duque de Caxias, Escobar. Agora falando um pouco sobre mercado, sobre a situação de Lucas Paquetá, hoje a gente pode ter avanço. O próximo passo é mandar uma proposta oficial para o West Ham. Mas para o Flamengo fazer isso, precisa ter uma reunião entre o diretor de futebol José Boto e o presidente BAP. Isso pode acontecer ainda hoje e mais tardar amanhã. O Flamengo deve enviar então essa proposta, que deve girar em torno de 40 milhões de euros ou 45 milhões de euros. A gente vai ficar de olho, Escobar. Paquetá encaixa nesse time do Flamengo bonito. Se vier, o Flamengo fica muito forte mesmo. O outro lado do clássico agora, vamos falar do Vasco. Duda, Ryan. Pintou um novo interessado da Inglaterra também no Ryan. E eu aproveito para te perguntar também, no meio dessa negociação toda, o Ryan joga amanhã, Duda? Essa é a grande dúvida, Escobar. Se tiver alguma negociação avançada pelo Ryan, o Ryan não joga o clássico amanhã. A proposta do Bournemouth da Inglaterra ainda está na mesa. E o Vasco também recebeu um indicativo de que o Newcastle vai entrar nessa negociação. Ainda não tem uma proposta oficial do Newcastle, mas o Vasco pretende recebê-la ainda nas próximas horas. A proposta do Bournemouth gira em torno de 35 milhões de euros, pensando em bônus e também em valor fixo. O Vasco quer mais, só que o staff do Ryan já aceitou essa proposta. O trabalho do Vasco agora é convencer o staff do Ryan de esperar um pouquinho mais essa proposta do Newcastle ou então de outro clube para tentar um valor ainda maior pelo Ryan. O Vasco queria vendê-lo de verdade só na janela do meio do ano, que é a janela de mais força na Europa, mas já aceita vender agora, Escobar. E Duda, o Vasco tá de olho em reforços, né?
Tá sim, o Ryan pode sair, o Vasco já se antecipou no mercado e está pensando em atacantes. Inestrosa é o nome da vez, atacante colombiano de 23 anos que está no Atlético Nacional. O Vasco atravessou uma negociação, porque o Boca Juniors estava encaminhado com o Inestrosa, mas o Vasco entrou na negociação, fez uma proposta de 5 milhões de dólares aí por 80% do jogador. O Atlético Nacional deu o ok, o Inestrosa também, e ainda hoje o Inestrosa pode assinar o contrato e vir para o Rio de Janeiro. Tá? A gente vai ficar de olho nisso também. E o Vasco também está pensando em um lateral esquerdo. E aí o nome da vez é o Cuiabano, que no ano passado estava no Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, foi emprestado ao Botafogo e no final do ano foi para a Inglaterra quando terminou o contrato dele com o Botafogo. É um lateral que avança mais, então seria uma alternativa ali a Lucas Piton. Aí o Vasco está pensando em contratá-lo, ainda não tem uma proposta na mesa, Escobar. Duda Dal Ponte, você é excelente, é uma verdadeira máquina de informação. Muito obrigado, bom trabalho para você. Cuidado com a chuva, hein? Ó, vocês lembram do meio-campo Beto, né? Pois é, jogou bom de bola, jogou nos 4 grandes do Rio. E ele tem muita história de Flamengo e Vasco para contar pra gente também.